encorajar você às quintas-feiras. Tem sido um tempo muito bom, muito edificante, muito gostoso. Então, vem estar conosco. A gente faz pequenos grupos aqui, tá? Não tem pregação, não é assim que funciona na quinta. Você vem para cá, você é direcionado para um pequeno grupo, e nesse pequeno grupo você vai ler um texto da palavra de Deus, dependendo do grupo que você vai ficar. Depois tem um momento de comunhão, onde tem um lanchinho. É bem bacana. Nós temos oferecido 5 grupos, tá? Um aqui em cima, que está lendo Salmos, outro lá no porão, que está lendo o Evangelho de Marcos. Nós temos um outro grupo que está acontecendo no salão social, que está lendo Miqueias. Tem um voltado só para a juventude, que está lendo Colossenses, e temos um para crianças também, que é o livro de Gênesis. Bacana? Convidar o irmão Ricardo, cadê ele? Enquanto o Ricardo está vindo para cá. Você tem percebido que o pastor prega de manhã e não prega de noite? Baixa só um pouquinho, está muito alto isso aqui, tá? E às vezes prega de noite, mas não prega que horas, Ricardo? De manhã. Ainda bem que nós temos o nosso fiel escudeiro aqui para nos ajudar. E isso tem sido um tempo, irmão, de restauração do pastor, de cura. Há muitos anos, eu estou há 20 anos nesse negócio. E preparar mensagens, cuidar de igreja é muito desgastante. Tem hora que nós precisamos nos tratar para poder alimentar, né? Então tem sido um tempo de restauração, peço muito a compreensão da igreja. Domingo que vem eu vou pregar de manhã e de noite, viu, Ricardo? De manhã e de noite. Então, é só um tempo, tá? Depois as coisas vão voltando à sua normalidade. E, graças a Deus, ele tem nos dado bons pregadores, né? O Ricardo, o Washington, o Helder, o Tom, são pessoas que também estão sendo preparadas. O Ricardo é Seminário Teológico Batista de São Paulo, não é? Faculdade maravilhosa de teologia, seminarista lá. O Helder, o Tom e o Washington estão sendo capacitados lá no Palavra da Vida. Então, não são pessoas sem bagagem para pregar, são pessoas preparadas, e juntos nós fizemos um curso aqui, ministrado pelo pastor, de pregação também expositiva. Então, eles têm nos abençoado aí. Maravilha? Amém. Pai, muito obrigado pela vida do teu filho. Tome, ó Deus, em tuas mãos. Que esta noite seja uma noite, ó Deus, onde o Senhor vai usá-lo como tem usado todas as outras. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Graças a Deus por mais essa oportunidade, onde nós podemos refletir sobre a palavra de Deus. Que Deus abençoe a vida do pastor, né? Hoje é o dia do pastor. É um título, né? Diz que tem um grande teólogo, né, Spurgeon, ele falava que se o rei da Inglaterra, ou a rainha da Inglaterra o chamasse para escolher qualquer embaixada, qualquer reinado do mundo, para que o rei pudesse dar a ele, ele falava e respondia que não aceitaria porque ele não rebaixaria o seu cargo. Então, que Deus abençoe seu ministério, sua vocação, e que possa continuar nos ajudando. Hoje nós vamos continuar com o Salmo 103. Há mais ou menos um mês atrás, nós começamos o Salmo 103, do versículo 1 ao versículo 5, e hoje nós vamos dar sequência no Salmo 103, do versículo 6 ao versículo 11. E aí, antes da gente começar e fazer a leitura, eu gostaria de perguntar para os irmãos, alguma vez você já se sentiu injustiçado? Alguma vez você já se sentiu injustiçado com alguma situação? E aí vou ajudar com exemplos para ajudar a gente a visualizar algumas coisas, né? Então, quem tem irmão, e aí era pequeno, e aí o irmão aprontava, e aí a mãe chegava, o pai chegava, não queria saber nem quem era, já tacava a havaiana lá da sala, acertava lá na cozinha, querendo saber quem era. E aí você falava, nossa, que injustiça, eu não fiz nada e tomei a chinelada da minha mãe. Aí você já fica triste, né? Que injustiça. Ou talvez no trabalho, você se dedica tanto, você tem uma apresentação para fazer, um trabalho em grupo para fazer, e aí você se dedica horas, dias. Porém, o trabalho é coletivo, né? Normalmente a gente não entrega nada sozinho, né? E aí você vai entregar e aquele trabalho sai bem mais ou menos. E aí você fica bem frustrado, né?
E aí você fala, que injustiça, eu dediquei tantas horas, eu fiz tanto por isso, porém chegou agora e eu fui injustiçado porque os outros não deram a mesma atenção. Ou talvez até na própria igreja. Você vai lá e aí tem uma festividade, aí você trabalha, você corta, você levanta, você carrega banco, você faz de tudo. Chega no próximo final de semana, aí os irmãos vão agradecer aqueles que se envolveram com o trabalho e esquecem do seu nome. Aí você fala, nossa, que injustiça. Como eu estou injustiçado. Ou talvez, agora fica a dica, né? Quarta-feira é o dia dos namorados, né, irmãos? Se preparem, né, irmão? Para não falar que foi injustiça, não lembrei, ela ficou brava comigo à toa. Eu tô com uma encrenca lá em casa, tem que viajar para São Paulo. Eu tô ouvindo já 3, 4 dias já que eu vou deixar minha namorada em casa. Mas é uma injustiça às vezes esquecer, né? E a gente trata tão bem. E aí eu gostaria de trazer um pouco sobre isso. O Salmo vai trazer um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão interior nossa, nosso senso de justiça, né? Quando nós tentamos sempre colocando se isso foi justo, foi injusto, se está certo, se está errado, a gente tem isso no nosso interior, né? Sempre estamos julgando, sempre estamos colocando essa justiça, assim, ó, isso está certo, isso está errado, isso foi justo, isso foi injusto. E aí eu lembrei de uma situação, Deus, quando eu vou trazer alguma ministração, eu sempre peço algumas confirmações para Deus. E aí uma situação na empresa essa semana. A gente teve uma reunião na quarta-feira, reunião o dia inteiro, veio toda a diretoria de São Paulo lá, toda a liderança, alto escalão da empresa. Aí chegam, para dar bronca, né? Não é para elogiar, não. Aí chegaram lá, reunião o dia inteiro, que a gente está com uns problemas sérios em uma das linhas lá. E aí a reunião se passou o dia inteiro, né? E nós fizemos um projeto grande lá, eu trabalho na engenharia lá, né? E nós fizemos um projeto relativamente grande. A gente ampliou o site, a gente instalou linhas, aumentou utilidades, a gente fez um trabalho relativamente grande lá. E aí a reunião aconteceu, passou o dia, algumas pessoas do meu time estavam lá, acabou o dia, cada um foi para sua casa, e no outro dia eu chamei algumas pessoas que participaram da reunião, e aí eu falei, e aí, o que vocês acharam da reunião lá de ontem, né? Eles estavam inconformados. Que injustiça, eles me chamam de escudeiro mesmo, né? Que injustiça, escudeiro. Nós trabalhamos 2 anos duro nisso, e não ganhamos um obrigado. Que injustiça isso, nós ralamos e só os outros estão certos. Eu nem tinha percebido, mas eles estavam transtornados com a situação. E aí é um pouco sobre isso que nós vamos meditar essa noite. Nós vamos meditar sobre isso e, na sequência, o que Deus responde referente a isso, tá bom? Salmo 103, do 6 ao 11 é a nossa meditação, mas nós vamos ler do versículo 1 ao 11 para trazer todo o contexto, né? Então a palavra de Deus diz assim: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa com bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo, é misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é o grande o seu amor para os que o temem. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, Pai Santo e querido, te damos graças, ó Deus, por tudo que tem acontecido aqui nesta noite, ó Pai. Te damos graças, ó Deus, por essa tua palavra, Senhor, que é viva, e te pedimos, ó Deus, que ela venha, Senhor, penetrar nos corações, ó Pai. Que ela venha trabalhar nos corações, que ela venha, Senhor, trazer fruto, ó Pai. Que ela venha encontrar terra fértil, ó Pai, e que muito além de nós que estamos aqui na frente, ó Pai, é pelo poder da tua palavra, Pai. Assim te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Então aqui, irmãos, nós continuamos a meditação no Salmo 103. É um salmo muito bonito. É um salmo que os irmãos podem ler em casa lá, é um salmo amigável, de fácil entendimento, e é um salmo muito bonito. Ele foi escrito por Davi. E aí, recapitulando rapidinho, talvez algumas pessoas, eu vi que tem bastante visitante ali quando a Paula pediu para levantar a mão. E aí, só para recapitular, ele foi escrito por Davi,
E ali Davi já estava provavelmente numa idade mais madura, já entendia um pouco mais da vida, já sabia e tinha passado muitas coisas na vida. E aí ele traz esse salmo muito bonito. E aí Davi, ele é um homem que ele não conhecia Deus ali só de ouvir falar, né? Davi, ele conhecia Deus por convivência com ele, né? Então tem duas linhas de raciocínio que eu pesquisei e encontrei. Uma que falava que Davi poderia ter escrito esse salmo logo depois de ter alcançado uma cura, ter ficado doente e alcançado uma cura, porque ele usa muitas palavras de restauração, que Deus trouxe de volta, então ele poderia estar trazendo alguma coisa depois de alcançar essa bênção. Porém, eu acredito mais na segunda vertente, que é a vertente que ele já tinha sido experimentado muito na vida. Ele já tinha passado ali, desde a sua unção, chegar a ser rei, cometer as coisas erradas, como a maioria de nós aqui sabemos que ele cometeu, e chegou ali e virou uma pessoa mais sábia, preparada, e ouviu algumas coisas e aprendeu sobre essas coisas. Então eu fico mais com essa segunda opção. Nós vimos no começo do mês passado que o versículo 1 ele trata sobre integridade. Então ali nós vimos sobre a importância de ser íntegro, né? No versículo 2, gratidão. No 3, 4 e 5, nós vimos que ele nos traz coisas boas e nos renova como a águia. E aí está lá no YouTube, quem quiser pode ir lá, que lá vai estar mais detalhado o que eu estou falando aqui, né? Mas hoje nós vamos focar do versículo 6 ao 11. E o versículo 6 diz assim: o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Então Davi ressalta a justiça que Deus executa. Quando nós olhamos ali que o Senhor faz justiça, o Senhor executa a justiça, faz um verbo, ele está fazendo alguma coisa, o Senhor faz justiça na causa de todos os oprimidos. Aqui nós podemos ver, se nós formos estudar a história de Davi, como nós começamos perguntando de justiça, nós podemos ver que Davi podia ter marcas pensando em injustiça, né? Vamos pensar como Davi foi ungido. Samuel é levantado, vai à casa de Jessé, chega na casa de Jessé e fala assim, ó, traz aí seus filhos, Jessé, que eu vou ungir, daqui vai sair um rei. E aí Davi foi chamado? Não. Davi não foi chamado. Isso nos dias de hoje, na juventude de hoje, era terapia pro resto da vida. Oh, meu Deus, meu pai esqueceu de mim. Mas era o motivo, uma injustiça. Nós vemos também que ali quando ele começa a ser perseguido por Saul, ele é ungido rei, tem aquela história do Davi e Golias, daí ele começa a ser perseguido, que o reinado de Saul começa a se sentir ameaçado, ele começa a perseguir Davi, Davi começa a se esconder, mas aí chega certo momento que Davi poderia falar assim, ó, parei com isso aqui não é para mim não. É muita injustiça, Deus vai lá na minha casa, me unge, e eu vou ficar escondido aqui em cavernas? Isso aqui não é para mim, não. Isso aqui está errado. Pô, que injustiça que é essa? Que Deus poderoso é esse? Que me unge, me tira de lá e eu tenho que ficar escondido? Senão eu vou morrer? E aí a gente começa a entender que Davi sabia do que ele estava escrevendo ali, né? Davi ele não estava falando sobre alguém na teoria, alguém que estudou sobre o tema, que passou 6 anos numa faculdade, que fez vários cursos para fazer um concurso público, para virar um juiz e ali ministrar o que é justo e o que é injusto. Davi sabia porque tinha praticado essas coisas, tinha sofrido na pele isso. Porém, hoje nós vivemos até um pouco a dificuldade de ter referências sobre justiça. Quando nós olhamos para o nosso país, nós vemos uma série de injustiças sociais. Social, né? Nós vemos uma série de injustiça quando nós procuramos uma referência. E eu não estou falando de partido político, de direita, de esquerda, eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre impunidade para aqueles que têm dinheiro. Eu estou falando sobre decisões tomadas e são revistas por uma questão de interesse. Eu estou falando sobre a Suprema Corte que nós temos no Brasil, que muitas das vezes a gente vê trocas e conveniências. Então, para nós contextualizar isso é difícil. Nós ficamos um pouco frustrados com essas coisas. Mas Davi está falando que Deus, ele é justo, ele faz justiça em favor dos oprimidos. Mas como assim? E aí nós lembramos da própria história de Davi, mas podemos citar N personagens bíblicos aqui que viveram dessas oportunidades, que a princípio você fala, nossa, que injustiça.
mas que no final nós vemos a direção e o propósito de Deus. Por exemplo, José. José, ele foi perseguido pelos seus irmãos, ele foi agredido pelos seus irmãos, ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi escravo porque chegou numa terra diferente ali, ele teve que ser escravo, ele foi preso, mas ele nunca duvidou da justiça de Deus. E Deus o colocou numa posição estratégica no Egito, depois daquela revelação do sonho a Faraó. Então, aqui nós começamos a entender sobre o que realmente Deus pode fazer. O que Deus ele quer fazer por nós, mesmo parecendo tantas coisas injustas na nossa vida. Tantas situações que parecem que não estão conforme planejamos, não está conforme nós desejamos, isso é injustiça, mas Deus está no controle, em favor dos oprimidos. Mateus capítulo 5, versículo 10 diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Então Jesus está falando aqui que bem-aventurados somos nós que somos perseguidos por causa dessa justiça. Que somos perseguidos porque estamos buscando o reino de Deus. Porque nosso será o reino de Deus. E aí no versículo 7, ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. O que Davi quis dizer aqui com o versículo 7, linkando com essa história da justiça? Deus não pode ser um Deus justo se ele não nos dá os referenciais. Deus ele não pode ser um Deus justo se ele não nos dá um caminho. Deus não pode ser um Deus justo se simplesmente ele vem aqui na terra e te larga aqui. Se vira, meu amigo. Cresce, estuda. Isso seria justo? Deus não fez isso. Então Deus ele vem aqui e fala assim para o povo de Israel. Ele falou, manifestou o seu caminho a Moisés e os seus feitos aos israelitas. Deus ele nos dá referências de como devemos seguir. Quando precisamos de um rumo hoje em dia, o que nós fazemos? Preciso de um rumo, eu preciso ir em algum lugar. Se você é teimoso igual eu, provavelmente você vai errar o caminho umas 10 vezes, você não vai perguntar para ninguém, e aí daqui a pouco você chega num lugar ali por sorte, é o caso do destino, não pergunto para ninguém. Se você é mais tecnológico, você vai consultar o Waze, o Maps, a esposa que é onisciente. Assim, eu erro o caminho, ela fala, você está errado, eu sabia que estava errado, mas ela não avisou nada. Então, é justo esse comentário, irmãos? É injusto. A justiça de Deus que eu estou falando. Então, mas hoje a gente tem muitos caminhos para entender essa trilha. Naquela época, o que é o caminho que Davi está falando, que Deus revelou, que Deus entregou? Ali o povo vinha através da tradição oral, os pais falavam para os filhos falavam para os seus filhos, tinham poucos materiais escritos pela dificuldade, mas foi se preservando o material escrito. Hoje, irmãos, para a gente saber o referencial é muito simples. Você entra no Apple Store ou entra esqueci o nome do outro aplicativo de baixa de aplicativo, você faz um simples download e a Bíblia está na sua mão. Deus ele se revelou. Deus ele entregou o seu caminho. Deus ele mostra para onde devemos ir. Deus ele mostra onde podemos chegar se seguirmos o caminho que ele nos orientou. Deus ele não deixou no escuro. Ele não nos largou aqui nessa terra e falou, se vira. Deus ele está aqui com a gente, do nosso lado, nos ajudando, nos suportando. O problema é que consultamos as fontes erradas. O problema é que na dificuldade nós não consultamos a Deus e o seu caminho. Nós consultamos alguém que a gente acha que pode ajudar com experiência. Nada tão errado, irmãos. Nós consultamos tem crente que olha para o horóscopo, achando que vai chegar a algum lugar. Quando Cristo ele entregou o caminho. Então o problema para a injustiça, Deus não é injusto. Deus entregou o seu caminho, se revelou. Hoje em dia é mais fácil que nunca o acesso. Porém, quem busca a fonte somos nós. Quem quer ser teimoso e achar que descobre o caminho sozinho, igual eu quando estou perdido?
ou quem quer buscar realmente a direção de Deus na Bíblia Sagrada, a decisão é nossa. E hoje em dia nós vemos muito erro e atribuímos a Deus a injustiça. Tomamos decisões erradas, não buscamos a revelação divina, o caminho, o final é ruim, e aí nós falamos, como é injusto isso. Quando Deus fala que Deus faz justiça ao oprimido. E aí nós podemos ver que os caminhos hoje disponíveis, a maioria deles, no final, não é bom, irmãos. E precisamos fazer um alerta. O pastor falou aqui que não fazer mimimi, né? Hoje em dia nós vemos muito essa questão da teologia coach. Um caminho aqui que tudo vai dar certo. Siga por aqui, tudo vai dar certo. Siga por aqui, Deus está do seu lado para te servir no que você precisar. Você vai ter muitas riquezas nessa terra. Tudo que você colocar à planta dos seus pés será seu. Irmão, não quero frustrar ninguém, não. Mas vai dar errado. Jesus, quando ele vem, ele nos traz um caminho de perseguição. Um caminho que não é sobre as coisas dessa terra onde a traça corrói, mas sobre o reino de Deus. Que nós devemos fazer as coisas aqui não pensando nas coisas desse mundo, mas pensando no reino de Deus. Que nós vivemos aqui, mas é como se estivéssemos num hotel de passagem, irmãos. Aqui não é a moradia final. Aqui não é o nosso final. Então essa teologia ela não funciona. Mateus fala, Marcos traz lá no seu evangelho que quem servir a Deus ali terá muitas riquezas. Quando teve aquele embate entre as pessoas que queriam sentar lá, Tiago e João queria sentar do lado de Jesus, e aí ele está lá resolvendo aquela situação porque não estava certo aquele entendimento, eles estavam pensando em poder, em fama, estavam pensando em algumas coisas momentâneas. Então, Senhor, quando você subir aos céus, garante o lado direito e esquerdo para mim, meu irmão. E aí os discípulos ficam todos nervosos ali, e aí Jesus fala, deixa eu corrigir isso aqui. Vocês não estão entendendo. Não é sobre a terra, não é sobre fama, não é sobre poder, mas é sobre vida eterna. É sobre moradia com Cristo. Aqui nessa terra, o que nós vamos ter é perseguições. Olha a vida dos apóstolos. Olha a vida de Paulo, a vida de Pedro, a vida de Estevão. A vida das pessoas que doaram sua vida por Cristo. Por que 2000 anos atrás é diferente de hoje? Jesus, ele veio para servir e doar a sua vida em favor de muitos. E nós devemos seguir o exemplo do Mestre. Nós devemos servir. E, se necessário, doar a nossa vida em favor de muitos. Nós vemos a irmã que é missionária. Que trabalho, irmãos. Doar sua vida em favor do reino. Pensou jubilar porque eu trabalhei muito na seara do Senhor? Que maravilha! Que presente! Eu vim para servir e doar minha vida em favor de muitos. Jesus falando. E nós achamos que nós viemos para ser servidos. Então nós buscamos a teologia coach, porque é boa de ouvir. Ou talvez a teologia do Deus é amor e tudo ele aceita. Tudo Deus aceita. Então, você quer fazer isso? Lá em Romanos fala que é errado. Jesus fala que é errado. Todo mundo fala que é errado, mas Deus é amor. Então posso fazer isso. Está errado, irmãos. É um caminho perigoso. O caminho com Cristo é um caminho de renúncia. É um caminho de largar as coisas que a carne quer fazer. É um caminho que muitas das vezes exige mudanças, que vai doer na nossa carne, nas nossas escolhas. Aquele amigo que não me agrega no meu convívio, eu vou ter que largar o convívio com ele. Aquela moça que está pedindo carona, que está cada vez se aproximando mais, eu vou ter que largar porque está sendo um problema, um perigo para minha família. Temos que tomar cuidado com esse negócio que nada tem problema, que Deus é amor. Deus é amor, sim.
Mas esse mesmo Deus que é amor, nós estamos falando que ele é a justiça, e ele faz justiça em favor dos oprimidos. Precisamos tomar cuidado com isso. Ou talvez aquela ideia de que todo o caminho não importa. Eu sou independente. Eu sou inteligente. Eu consegui organizar minhas finanças. Eu tenho um bom emprego. Eu tenho já minhas reservas. Eu me cuido, eu malho, eu como bem. Não sou eu não, irmãos. Eu tenho aqui, eu evito comida gordurosa porque eu não quero infartar. Eu vou viver 120 anos. Independente de Deus. Mas não é assim que funciona. Nós vimos o caso daquela médica aqui em Pouso Alegre, atravessando, o caminhão bateu e infelizmente veio a óbito. Nós não sabemos, irmãos. Não é sobre o quanto fazemos, não é sobre obras, não é sobre como somos independentes, como somos inteligentes. Mas é quanto servimos a Cristo e estamos disponíveis a fazer a sua obra. Aquele que acha que é independente, que pode tudo, que sabe tudo, precisa ser tratado, irmãos. A justiça de Deus, nós precisamos reconhecer essa necessidade sobre Deus, esse senhorio de Deus. Mas talvez também o caminho que nós estamos procurando é o caminho que nós somos passageiro. O que é o caminho que nós somos passageiro? E o motorista não é Jesus, não. Vou dar um exemplo. Eu vou para o centro da cidade todo dia e a minha esposa vai no passageiro. Esse é um exemplo real. Mas se eu soltar ela em algum lugar que ela vai todo dia como passageiro, ela não sabe voltar. Ela fica perdida. Por quê? Porque ela não está atenta. Tem gente que está na igreja porque vem todo dia com o pai. Tem gente que serve a Cristo porque a mãe serve. Tem gente que serve a Cristo porque o pastor dá uma mensagem no domingo, uma mensagem que deixa meu coração quentinho, que faz bem para mim. Mas quando esse motorista sai, Deus recolhe a mãe, Deus troca o pastor, fica perdido. Porque os referenciais não estão no caminho revelado por Cristo, que é a palavra de Deus. Os referenciais estão nas pessoas que o cercam. Está na vida como passageiro. Não é porque sou filho de crente que eu sou salvo. Não é porque eu vou todos os domingos para a igreja que eu entendi sobre a justiça de Deus. Na faculdade, a gente não reprova só por presença, né? A gente reprova por nota também, por conteúdo também, né? Tem que tomar cuidado. Você acha que só vir vai dar certo, irmãos? Não vai dar certo. Não é só sobre presença, não é só sobre estar aqui, ou em qualquer igreja. É sobre escolher o caminho correto. E aí sim, nós podemos falar na justiça de Deus. Então Deus nos deixou no escuro, nos deixou largado aqui, Ele não deu o caminho correto. Mas cada um de nós temos que firmar nossos pés nessa palavra. Temos que reconhecer que aqui estaremos seguros. O que Jesus fala em João 14,6? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então qual que é o caminho? Jesus. E qual que é o mapa? Está aqui, ó. Não tem outro. Qualquer coisa desviado da palavra de Deus é enganoso e vai levar a um caminho de problema no final. E aí o salmista continua. E aí ele fala, o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Versículo 8. Aqui é interessante o que está acontecendo aqui nas quintas-feiras, né? Quem está vindo aqui de quinta-feira vai estar aprendendo uma nova maneira ali de nós tratarmos ali esse encontro, né? E por que é interessante? Porque nós pegamos um texto, nós sentamos para estudar esse texto e nós lemos ali como uma igreja. Eu fico aqui no... É porão, né? A gente fala, né? Eu fico no porão, fico pensando na igreja perseguida, que se escondia nos porões para ler de forma simples a palavra de Deus. Que pegava assim um trecho da Bíblia e lia de forma simples
E cada um falava ali o que entendeu. Cada um ali mostrava o que entendia, o que Jesus estava revelando ali através do Espírito Santo. Realmente eu estou no seminário. Mais um ano, se Deus quiser, eu termino se eu passar nas provas essa semana. Não vai ser 1 ano e meio ainda. Mas se eu passar, falta 1 ano. E aí a gente aprende lá no curso de homilética lá, né? Que a gente tem que entender o que o autor quis dizer para os ouvintes, os primeiros ouvintes. A gente tem que recorrer às línguas originais. E tudo isso tem seu valor. Mas quando a gente lê um versículo 8 aqui, que curso eu preciso para fazer para entender isso aqui, que o Senhor é misericordioso, Ele é paciente, cheio de amor. Eu preciso só ter o desejo de ouvir esse Deus. Eu não preciso saber o hebraico, o grego, o aramaico. Eu preciso ter a vontade e o desejo de conhecer esse Deus. Eu preciso buscar esse Deus de uma forma simples. A Bíblia não é um livro de charadas. Deus não colocou aqui um monte de frases e enigmas que só os grandes eruditos vão entender. Mas a Bíblia é o poder de Deus para todo aquele que nela crê. De forma simples. De forma que nós lemos aqui, misericordioso, paciente, cheio de amor. O que eu preciso dar de contexto disso? Mesma coisa que Davi quis dizer para os seus primeiros ouvintes, quer dizer para nós agora. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que está aqui para nos ouvir essa noite, as nossas necessidades, súplicas, para que nós venhamos louvar a esse nome dele. Esse Deus bondoso, paciente, amoroso. Não precisamos de grandes elaborações. Nós sentamos lá aqui no porão e nós vemos aqui nosso irmão Fabiano trazendo o entendimento dele. Daí a gente vê o irmão Júlio complementando. Aí vê o irmão ali, o Lucas, trazendo algum ponto de experiência dele com aquele texto. E aí isso vai se formando e a gente vai vendo que não é só um texto, não é só erudição, mas sim realmente é esse texto vivo. A palavra de Deus em ação, quebrantando os corações, trazendo mudança. Aí nós aplicamos isso e falamos, nós entendemos por que nós viemos aqui essa noite. Que talvez eu vou passar aqui 40 minutos falando e vão lembrar só da graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas ali, quando a gente se envolve, quando a gente comenta, quando a gente está junto, de forma simples, aquilo penetra em nosso coração. Então, o Senhor aqui, eu não vou tentar trazer uma explicação melhor que essa, não. O Senhor é compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor. É isso. Versículo 9. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Aqui, irmãos, é uma coisa interessante e importante. Não que as outras não sejam, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque tem muita gente confundindo aí, utilizando o temperamento como justificativa para o pecado. Tem muita gente trazendo ali que o temperamento, trazendo uma justificativa para o seu pecado. Então, a gente viu aqui, acho que há uns 6 meses, acho que a última revista, falava bastante sobre temperamentos, né? Eu não participei da revista porque eu estou ainda na sala do pastor para ver se eu passo de ano ali para poder subir ali para as outras salas. Mas ali a gente viu ali temperamento fleumático, colérico, sanguíneo, melancólico. E aí começamos a ver. Mas tem gente que está usando esse seu temperamento, essas suas definições, para justificar pecado. Vou dar um exemplo. Eu sou fleumático. E aí eu enrolo para arrumar as coisas em casa. Eu procrastino as coisas. Isso é exemplo real. Irmão, isso é errado. Procrastinar é errado. E aí nós vemos, por exemplo, aqui nós lemos no versículo, não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Aí nós vemos pessoas que não conseguem perdoar. E aí ela fala, não, é que minha personalidade é essa tal. E essa personalidade, esse temperamento, tem dificuldade de perdoar. Irmãos, o fruto do Espírito não é para
um ou outro temperamento. O fruto do Espírito é para todo aquele que aceitou Jesus, que tem o Espírito Santo no seu coração. E se achar que eu estou falando de perdão, mas não sabe o que eu passei, não sabe a injustiça que eu passei, eu não consigo perdoar, eu não consigo porque você não tem ideia. Eu conheço a história de Jesus, eu sei o que ele passou, porque está relatado aqui. E ele terminou falando, Pai, perdoa. Eles não sabem o que faz. E eu acredito que pode ser difícil. Eu não estou menosprezando a situação de ninguém. Porque o que cada um aqui passou, as experiências que cada um pode ter passado aqui, pode ter marcado a vida da pessoa. Mas não adianta ficar bravo comigo. O que eu estou trazendo aqui é o que Jesus falou. Jesus, em Marcos 11, 25, ele fala sobre isso. Jesus, em Marcos 11, 25, diz assim, quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe as transgressões de vocês. Então nós precisamos perdoar. Mas é muito difícil, meu temperamento... Não é assim, irmãos. Isso se chama pecado. Varrer debaixo do pano aqui, do tapete, isso, quando nós falamos de perdão, eu só não me envolvo mais, eu não quero nem saber, eu vou para outro lugar e cada um por si. Varrer para debaixo do pano continua sendo pecado. Precisamos nos acertar uns com os outros. Precisamos ter comunhão uns com os outros. Independente da situação. Independente do ocorrido. Temos que ter paz com todos. Então nós não podemos começar a colocar nosso temperamento, nossa personalidade como justificativa dos nossos erros. Nós temos que entender que talvez alguma coisa ela floresce mais na nossa vida para que nós possamos tratar com mais oração, mais jejum sobre esses temas. E assim vencer esse mal. E aí nós vemos o versículo 10 e 11. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme a nossa iniquidade. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para os que o temem. Aqui quando nós lemos, não nos trata conforme os nossos pecados, nem retribui, né? Sorte nossa, né, irmãos? Aqui nós vemos claramente a questão que se nós recebêssemos aquilo que nós pedimos, né? Nós merecemos, nós seríamos duramente exortados, né? Mas ao contrário, Deus não nos trata conforme nós merecemos. Por quê? Porque grande é seu amor para com os que o temem. Se Deus tratasse nós como nós merecêssemos, nós teríamos um problema muito grande, irmãos. Por melhor que você seja, por mais crente, por mais disciplinado que você seja, que eu seja, a nossa cabeça vira e mexe, pensa em coisas que não deveriam. As nossas ações fazem coisas que não agradam a Deus. Estamos constantemente pecando contra o nosso Senhor. Mas mesmo assim, Ele não acaba com nós naquele momento. Não. Por quê? Porque grande é o seu amor e dura para sempre. Nesse momento aqui, nós podemos pensar, mas como podemos entender isso? Se a gente pensar no amor dos pais pelos filhos, nós podemos ter uma fração do que é um amor que perdoa, que cuida, um amor que se doa, né? Nós podemos ver alguns relances disso, mas mesmo assim é falho, né? Então, no mesmo tempo que eu estou aqui trazendo uma reflexão, o Davi, meu filho, está trazendo uma reflexão ali em cima, né? Ele está fazendo ali, falando sobre mansidão, fruto do Espírito, mansidão. E eu queria estar lá, irmãos. Eu queria estar vendo ele pregar, eu queria estar vendo ele trazer aquela palavra para aqueles adolescentes, para a pré-adolescente, a juventudezinha ali, né? Todo orgulhoso, todo feliz. E aí a gente fica feliz, nossa, que legal.
Só que daqui a pouco eu vou ficar bravo com alguma situação que nem é com ele, talvez, e eu vou descontar nele. Ou talvez eu não vou reconhecer alguma coisa que ele fez, porque nós somos falhos. Mas o amor de Deus, mesmo nós merecendo coisa muito pior, o seu amor dura para sempre, para aqueles que o temem. O amor de Deus dura para sempre. E aqui nós estamos, como começamos a falar, é um salmo de Davi. É um salmo que Davi escreveu. E aí passam-se vários anos, né? Mais ou menos 1000 anos. E a demonstração de Deus, do seu amor, é vista, né? Através da cruz do Calvário. O seu amor dura para sempre. Doando a vida por cada um de nós. Vindo à terra, sofrendo perseguição, sofrendo injustiça, sendo perseguido, sendo caluniado, sendo abandonado, sendo traído. Porém, não ficou pensando, nossa, que injustiça, vou acabar com tudo isso aqui. Não dessa maneira. A maneira que Deus escolheu para mostrar sobre a sua justiça foi doar a sua vida e pagar o preço pelo pecado cometido lá no Éden. Pagou o preço para que eu e você pudéssemos ter esse contato com Deus hoje. Pudéssemos ter esse acesso com Deus hoje. Pudéssemos sentir a presença dele e quando nós pensarmos em justiça, lembrar que esse Deus, ele faz justiça em favor dos oprimidos. Ele faz justiça em nosso favor. Ainda que pareça que a situação está difícil, ainda que pareça que eu estou sendo perseguido, ainda que alguém me traiu, nosso mestre também sofreu essas coisas. Mas mesmo assim ele não desistiu. Ele não parou. Ele continuou. Porque não era sobre as coisas dessa terra, mas sobre aquelas coisas que há de vir ainda. Então precisamos entender, irmãos, e aí eu vou caminhando para o final, que esse salmo, todos nós aqui talvez algum dia já sentiu esse sentimento de injustiça. Todos nós aqui já em algum momento tivemos alguma situação delicada. Todos nós aqui em algum momento já sentiu que foi abandonado, traído. Mas Jesus, com seu infinito amor, ele nos alcança, irmãos. E nós podemos ver nesse salmo uma breve exposição sobre o plano de salvação de Jesus para cada vida aqui nessa noite. Podemos ver que Jesus é a justiça perfeita que liberta o oprimido. Davi apontava para Jesus como aquele que entregaria a sua vida. Então Jesus é a justiça perfeita. Jesus se revelou a nós e nos deixou a Escritura Sagrada. Jesus se revela e não nos deixa no escuro, não nos deixa perdido, não nos deixa sem saber onde ir. Jesus se revela como sendo o único caminho. Jesus nos amou de um jeito que nós não entendemos. Não merecedor que somos, mas ele nos amou. Ele é paciente com a gente. Ele é muito amoroso. E ele perdoa todos os nossos pecados. E nos promete a vida eterna para vivermos assim com ele para sempre. Vivermos para sempre com ele. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aqui está nosso mapa. Jesus é a nossa justiça, irmãos, que liberta nós como oprimidos. E você talvez que nos visita aqui essa noite, não é uma palavra dura de um pai que não ama seu filho, mas é uma palavra
baseado nas Escrituras, de um pai que quer ensinar o caminho dos seus filhos. Em Hebreus, nós vemos isso, que Deus, Jesus, ele disciplina aquele quem o ama. Mesma coisa que um pai. Então Deus, nessa noite, ele fala que é a justiça para todo aquele que está oprimido. Ele é a esperança, ele é o caminho, ele é a vida. Ele é o caminho perfeito, mesmo em um tempo muito difícil. E ele perdoa todos os nossos pecados. Não é qualquer qualidade de pecado. Mas será que ele vai perdoar isso? Ele perdoa todos os nossos pecados. Basta nós entregarmos nossa vida a esse Cristo. Basta nós reconhecermos esse Jesus em nossas vidas. E aí sim Jesus se fará justiça a todos que estão oprimidos. Vamos orar, irmãos? Pai Santo, Pai querido, te damos graças, ó Deus, pela Tua palavra, Pai. Te damos graças, ó Deus, porque o Senhor é a justiça, o Senhor se faz justiça e faz a justiça a todos que estão oprimidos, ó Deus. O Senhor é um Deus que cuida de nós, ó Pai, mesmo sem merecermos, ó Pai. Que trata nós, ó Deus, não pelos nossos merecimentos, ó Pai, mas porque grande é o seu amor. O Senhor é um Deus que perdoa todos os nossos pecados, ó Pai. O Senhor é um Deus que cuida da gente, ó Pai, que não nos deixou sem um guia, sem um caminho, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por ser o nosso caminho, a nossa verdade, Senhor, e a vida, Pai. Obrigado, Deus. Aplica essa palavra no coração de cada um, ó Pai. Que possamos buscar, Senhor, o caminho nas Escrituras Sagradas, ó Deus. Que possamos entender, ó Deus, o Senhor como nosso Senhor e Salvador, ó Pai. Que possamos entender, ó Deus, que nessa terra, Pai, nós seremos perseguidos, nós passaremos por aflições, mas devemos ter bom ânimo, ó Pai, porque o Senhor venceu o mundo, ó Deus. Abençoa cada um de nós, ó Pai, nós te pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém.